A Microsoft fez uma aposta diferente para essa geração de consoles. Então, diferente da geração anterior, onde a gente teve um lançamento e depois um novo videogame com um pouco mais de performance ali no meio do caminho, a Microsoft já largou com 2 opções de videogames nessa geração. Então, temos o Xbox Series X, que é o estado da arte, do hardware da indústria para games. Estamos falando de alta performance, muito desempenho no processador, no chip gráfico, temos também grandes quantidades de armazenamento. É aquele videogame que é para ser a nova geração. Tem tudo que há de melhor do ponto de vista da tecnologia. E essa coisinha super fofa do meu lado. Este aqui é o Series S e ele traz uma outra proposta. Ele é um videogame com mais simples, especificações mais leves, ele tem os requisitos básicos, ele tem a experiência para ser um videogame da nova geração, então ele vai rodar os mesmos jogos do Series X, só que ele é um pouco mais barato, é bem mais compacto e chega para rodar os games com menos qualidade gráfica, mas vai rodar todos eles também. Vamos ver na análise se ele vale a pena. Bom, primeiro vamos falar do que ele tem em comum com o Series X e depois a gente diferencia os dois. Para quem já viu a análise do Series X, isso também deve dar uma ajuda. Começando o que nós temos em comum é o ecossistema é essencialmente o mesmo. Então, por exemplo, eu tenho a interface aqui aberta na frente. Se você viu o vídeo do Series X, vai ver que a interface essencialmente é a mesma e também a interação é a mesma. Então, se eu venho aqui, mando abrir o Ori, ele já viu o recurso do Quick Resume, ele foi capaz de abrir o jogo onde ele estava parado da última vez. Se eu vou lá, decido abrir outro jogo, bato rapidinho aqui no botão Home, já estou de volta para a interface inicial, mando carregar, sei lá, Dirt. Ele vai rapidamente carregar o próximo jogo e tudo isso é mérito do novo armazenamento. Assim como o Series X, o Series S traz SSD NVMe no armazenamento. Então isso quer dizer que ele tem muita agilidade. Enquanto eu vou falando aqui, vocês vão vendo que o jogo já está carregando, daqui a pouco eu já estou na fase. E é coisa de 30 segundos você sai de um jogo para o outro e já está na fase, já está jogando a próxima partida. Então a experiência é muito confortável. É aquilo que a gente... Hoje em dia é o que a gente quer dos nossos gadgets de alta performance. Eles precisam responder o quanto antes. A experiência que nós temos em celulares, em computadores modernos, a gente obviamente quer também nos nossos consoles. E agora, você vê que eu venho rapidamente navegando aqui nas interfaces, carregando as fases, e quando vejo eu estou jogando de novo. E o Series S, ele tem isso. Ele traz as tecnologias do Velocity da Microsoft, ele tem o SSD NVMe. Isso quer dizer que se eu venho aqui rapidamente carrego a próxima partida, se eu enjoar desse jogo, aqui já começou a fase do Dirt. Se eu tô afim de jogar outra coisa, é só... comecei aqui, gameplay, sei lá, deu vontade de jogar outra coisa, eu só bato o botão Home, vou lá pro início de novo. E a interface, em poucos segundos, está de volta aqui. Se eu quiser voltar pro Ori, vamos ver se ele vai até trazer o Quick Resume dessa vez. Mas em poucos segundos você está indo de um jogo pro outro. Então a interação com ele é muito ágil, assim como é com o Series X. Ele vai conseguir retomar a partida de onde eu tinha parado. Então a interação com o Series S é muito parecida com o do Series X. Ele tem o mesmo processador, isso quer dizer que ele também tem capacidade de rodar os games em altas taxas de quadro. O que muda em relação a ele o Series S é algumas reduções. Então, a primeira delas, e que na verdade é um ponto positivo, você já deve ter reparado, ele é muito pequeno. Ele tem as medidas bastante reduzidas porque nós temos um hardware mais modesto, então a Microsoft conseguiu pegar mais leve na parte de resfriamento. Então você vê que ele tem um corpo mais compacto, ele não tem uma circulação de ar tão exigente quanto o Series X, e o resultado é um videogame que é simplesmente muito bonito. Quando você para do lado dele, é uma coisa que me chama a atenção, e até vou pegar um pouco no pé, tanto da Microsoft quanto da Sony, principalmente a Sony, que pegou aquele visual super chamativo para o PlayStation 5. Sinceramente, se vocês me perguntam, tecnologia é isso aqui. É quando você tem uma coisa tão pequena que você quase não acredita que ela é capaz de fazer as coisas que ela é capaz. E nós temos aqui uma máquina que volta e meia encara 4K, 60 frames, um sistema super rápido que roda jogos da atual geração e é o menor Xbox que a Microsoft já fez. Isso para mim grita muito mais futuro do que qualquer um dos designs mais arrojados do resto dessa geração. Futuro! Então é impressionante uma caixinha tão pequena que encaixa tão bem em qualquer armário, qualquer canto da estante. Ele cabe e entrega excelente desempenho para jogos da nova geração. Acabou as reduções boas, agora eu tenho reduções só ruins daqui para frente. A primeira é na parte dos gráficos. Então, nós temos aqui um chip gráfico mais limitado comparado com o do Xbox Series X e por conta disso nós temos menos performance gráfica. O resultado é que enquanto o Series X é indicado para 4K, este é um videogame indicado pela Microsoft para Full HD, para no máximo 1440p, o Quad HD. Nós temos já situações como o Yakuza, que está rodando em 900p, né, 1600 por 900, se você procura a resolução
a taxa de quadros de 60 quadros. O jogo também tem uma opção para rodar 30 quadros, aí ele sobe a resolução para o Quad HD. Então, ele tem perdas em termos de qualidade gráfica, justamente porque ele vai ter que rodar em resoluções menores e o chip gráfico tem menos performance. E não é só na resolução. A gente vê filtros gráficos mais limitados sendo usados aqui. Então, se você compara o que a gente joga no Série X com o que a gente joga no Série S, você vai ter que abrir mão de parte da performance para você conseguir. Você vai abrir mão do visual para poder jogar os jogos. Aqui entra uma coisa que é bom a gente levantar a comparação, que nem tudo no Adrenaline, por mais que o Adrenaline seja muito focado em entusiastas de tecnologia, nem todo mundo liga para ficar olhando se tem serrilhado no fundo de uma imagem ou se o draw distance está um pouco mais curto ou um pouco mais próximo. Para quem está querendo só jogar, eu acho satisfatório o nível de gráficos. Nós conseguimos jogar todos os jogos da geração e, apesar de ter reduções na qualidade e na resolução, ainda temos um nível bem aceitável para jogar, principalmente se você não é um entusiasta que quer necessariamente os melhores gráficos. Então, sim, tem perdas de performance gráfica, mas não acho que isso seja impeditivo, principalmente para quem não está necessariamente focando nos melhores gráficos da geração. Outra redução do Xbox Series S, essa um pouquinho mais complicada até mesmo que os gráficos, é a questão do armazenamento. Então, se eu venho aqui no sistema, vou em armazenamento, nós temos um total de 364 GB disponíveis. Então, ele tem 500, mas você tem parte dedicada ao sistema. Então, mostrando aqui para vocês o que a gente conseguiu colocar nele, nós temos um total de 8 jogos instalados nesse momento. A maior parte deles são bem grandes, tá? O Warzone tem 100 GB, o Forza e o Gears são jogos aí na casa dos 80 GB. Então, sim, nós temos alguns jogos bastante grandes instalados nele. E o resultado é que, com 8 jogos no sistema, nós já lotamos a memória. Então, isso varia de pessoa para pessoa, qual é o uso que você faz do console. Tem gente que não tem tantos jogos instalados, talvez não jogue com uma variedade tão grande, mas é fácil você encher ele, é fácil você ter todos os jogos lotando espaço. No Série X a gente tem basicamente o dobro do armazenamento e o resultado é que dá para instalar bem mais coisa antes de ficar sem espaço. As alternativas são duas, você pode ligar num USB, um HD externo, e isso vai estar disponível para os jogos da geração anterior. Particularmente não sou muito fã, porque o usuário disso aqui vai ficar mal acostumado com a velocidade do SSD e ele vai sentir a diferença quando instalar um jogo em HD. A outra opção também não é muito fácil, que é usar a expansão de armazenamento. Ele tem uma porta dedicada num padrão proprietário da Microsoft, que você pode colocar mais 1 TB. E o custo está bem alto. Na verdade, está bem próximo. No momento que a gente grava essa análise, é quase o preço do videogame para você pôr mais 1 TB de armazenamento. Então, no momento, isso não está muito bom. Acredito que no futuro, com mais produtos disponíveis no mercado, possivelmente a gente veja um preço mais fácil, mais acessível do que esse. Mas se você não quer ter mais do que 8 jogos instalados, você não joga tantos jogos ao mesmo tempo, e novamente isso atende de novo aquele perfil mais casual que eu havia listado antes, 500 GB não vai ser necessariamente um problema. Ou no caso, os 300 e pouco que a gente tem aqui, os 364 disponíveis para fazer instalações. Um dos pontos altos é a interface, então eu gostei muito da agilidade que você tem para abrir as coisas. Então, quase sempre que você bate o botão Xbox, você tem esse overlay aqui, que tem praticamente todas as opções que você pode querer, de acesso rápido, aplicativos que você usa com mais frequência, falar com amigos dentro da rede social, ou compartilhar, por exemplo, as últimas coisas que você fez no seu gameplay. Tudo isso está muito acessível, muito rápido, para começar uma gravação, fazer uma captura. E isso é uma das novidades do controle. Nós temos um botão dedicado para a captura do seu gameplay. Se você aperta uma vez, ele faz um screenshot. Se você aperta e fica segurando, ele vai fazer um clipe durante esse período. Ou 2 batidinhas você acessa a interface de todas as suas capturas. Então é muito fácil fazer as capturas, o próprio Xbox sincroniza na nuvem, então você tem acesso a isso no seu próprio smartphone. Se você instala o aplicativo do Xbox, aqui você consegue ter acesso a todos os seus replays, você consegue compartilhar com os amigos, consegue conversar dentro da rede social, da plataforma do Xbox, e funciona muito bem. A interface é muito parecida com a interface do videogame. Me agradou bastante essa interação de jogar no console, depois você vai no seu computador ou no seu celular, você consegue rever os replays que você salvou e compartilhar com os amigos ou compartilhar em outras redes sociais. A Microsoft mandou muito bem nesse processo. O Xbox está muito bem para fazer esse tipo de ação. Um dos pontos fracos do lançamento da Microsoft foi a falta daquele jogo first party para nos mostrar a performance, as capacidades do novo hardware. No caso do Series S, isso é menos impactante porque ele não é tão forte assim de hardware. Então, quando a gente joga, em alguns momentos a gente tem um nível gráfico que a gente já mais ou menos tem, por exemplo, no Xbox One X,
Então a gente não sente aquele impacto da nova geração nos visuais. A gente sente muito esse impacto na agilidade do sistema, na qualidade da interação com o gadget, mas na parte do gameplay, o foco dele não é ser o cara mais exuberante nos gráficos. O que destaca muito a outra capacidade dele, que é o Game Pass, que é um diferencial muito importante da Microsoft, que é o seu plano de assinatura em que você tem acesso à biblioteca da Microsoft e que vem se tornando cada vez mais forte. A Microsoft tem investido em alguns estúdios de peso, nomes como, por exemplo, a Bethesda. Nós temos vários desenvolvedores de peso dentro dos estúdios da Microsoft e os seus lançamentos têm chegado no dia 1 no Game Pass. Então o Series S acaba se tornando a máquina ideal para o cara que quer entrar na nova geração e quer, dentro do possível, gastar o mínimo. Então nós temos um hardware mais barato e com acesso através do Game Pass você tem uma biblioteca de jogos muito ampla e inclusive muito mais jogos do que você vai ser capaz de jogar. E ganhou ainda mais força esse pacote com a entrada dos games da EA. Então se você é, por exemplo, um jogador que gosta de todo ano daí tem um novo FIFA, tem algum novo jogo, está sempre de olho nos Battlefields que são lançados, vira um combo muito forte você adquirir um Game Pass e um Series S para você ter uma plataforma que rapidamente dá acesso a uma grande quantidade de jogos. Olha, o Grim Fandango está no Game Pass. Toda vez que eu abro o Game Pass eu acho alguma coisa que eu queria jogar e eu não sabia que estava aqui. Então, realmente é uma combinação muito forte e talvez seja o Series S seja o momento em que o Game Pass mais brilhe justamente para aquele consumidor que gosta de jogar, mas não quer fazer aquele investimento pesadíssimo que é comprar um jogo novo. Hoje no Brasil está passando dos R$300 um lançamento. Você assina aí quase um ano de Game Pass com esse valor Game Pass Ultimate, com esse mesmo valor e tem acesso a uma biblioteca de jogos de excelente qualidade e muito grande. Então, o Series S, apesar de nós temos aí o pessoal mais entusiasta vai torcer o nariz para ele justamente pela qualidade gráfica menor, talvez pela quantidade de armazenamento, mas eu acho que ele tem um espaço. Eu acho que ele tem pleno potencial de atender muito bem a uma pessoa que quer uma plataforma de jogos, quer uma plataforma de jogos da nova geração, mas ao mesmo tempo vai receber muito bem ou gastar R$2.000 a menos comparado com o Xbox Series X, ou também não faz questão de ter os gráficos mais avançados da geração, mas ainda assim vai ter um nível regular de qualidade gráfica, vai ter um nível aí de um PC intermediário para alto. E também o cara que gostou muito do espaço a menos que isso aqui vai ocupar em sua estante. Inclusive, parabéns para a Microsoft, está incrivelmente silencioso esse videogame. A gente não escuta ele operando. Assim como o Series X, o Series S mandou muito bem no sistema de resfriamento, muito eficiente, com pouquíssima produção de ruído, mesmo em alto estresse quando ele está rodando os games. Então, mais barato, mais compacto, não liga muito para gráficos, nem joga tantas coisas, então não precisa mais do que os 368 GB ali que estavam disponíveis, ou quem sabe todas essas coisas juntas, pode ser o seu perfil. Então com certeza o Series S atende muito bem a esses jogadores que estão procurando uma máquina para jogar, mas não precisa necessariamente ser um PlayStation 5 ou Xbox Series X para atender às suas demandas. Pessoal, para mais testes com os consoles, assina o canal ou já dá uma olhada, porque provavelmente já tem mais análises e conteúdos que já estão no ar. E para mais testes é só ficar de olho no Adrenaline, que claro, a gente vai testar mais dessa nova geração para ajudar aí quem está aí na dúvida se esse é o cara que deve ir para sua estante. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!